VP News, o seu canal de notícias. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Prímola, o shopping da limpeza. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Center Connection, internet urbana e rural. A melhor conexão está aqui. Bom, pessoal, hoje nós trouxemos aqui a Florisa. A Florisa é paciente lá no hospital 18 de dezembro e ela teve um problema no atendimento do filho dela. Como todos sabem, o hospital está atendendo aí com cirurgias, com um atendimento assim ótimo. Isso foi uma coisa boa que aconteceu para Arapoti. Eu vou falar com a Florisa aqui e ela vai contar um pouquinho de tudo que aconteceu. Bom dia, Florisa. Obrigado por você atender aí ao nosso pedido. A Florisa veio aí na última terça-feira, é isso? Segunda? Terça era o internamento da criança. Então ela veio para se internar na última terça-feira, chegou ali e conta para nós a história, Florisa. Então, a cirurgia da criança estava marcada para quarta e internar na terça-feira. Então eu cheguei, na terça-feira no hospital às 8 horas da noite. E quando na portaria eles me disseram para mim assim, mas não ligaram para você, não mandaram mensagem para você que era para você vir amanhã? Eu falei não, porque eu não recebi nenhuma ligação e nenhuma mensagem. E daí eu moro no sítio, a 10 quilômetros longe da cidade. E daí eu falei para eles, mas não tem como eu ficar internada com a criança? Daí eles falaram que não, porque não tinha leito. Daí então eu peguei e voltei, mas até entanto ninguém veio me dar uma instrução, tipo, falar pra mim assim, ó, tua criança vai ter que ficar sem comer tantas horas pra estar fazendo a cirurgia no outro dia, Então eu peguei e voltei pra casa. E daí no outro dia eu retornei às 7h30, que eles pediram pra estar ali 7h30 pra ser internada às 8h. Aí eu cheguei, eu acho que eu fui internada umas 9 e pouquinho mais ou menos, que foi entrado pra dentro. E daí lá dentro já tinha sido uma criança no leito do quarto, já tinha sido feita a cirurgia, que estava se recuperando, a outra estava fazendo, que logo em seguida chegou, e daí eu passei para eles, que a minha criança é autista, e ela já estava com fome e pedindo as coisas para comer, e eu falei para eles passar na frente, que ele tem crise, e quando dá crise é difícil de conter a criança. Daí eles de fato viram por isso. Daí vieram, medicaram a criança, para dar início à cirurgia, medicaram a criança. A hora que a criança já estava sonolenta, tudo, já bem assim, mole e tudo, eles veio e pegaram o meu filho para a sala de cirurgia. Daí eles levaram para a sala de cirurgia e foi ali que daí a mãe vai ter na porta da cirurgia lá, da sala, da entrada. E o anestesista veio conversar comigo. Daí ele perguntou para mim que hora que foi a última alimentação da criança. E eu falei para ele que 5 horas eu dei um iogurte para a criança, porque a criança quando quer comer, ela quer mesmo. E meu filho só toma iogurte e come a batatinha frita, essa é a comida dele. Ele não come arroz com feijão, essas coisas. Deixa só para explicar para vocês. A Florisa ela tem um filho que é autista. E normalmente os autistas têm aí restrição na alimentação. Eles escolhem o que eles comem, Isso e mesmo. Quando eles querem é uma dificuldade, porque é naquela hora, não é, Florisa? Não consegue conter a criança, não consegue. Ela fica irritada, ela tem surto, a criança. Então daí, como eu falei pro médico que a criança tinha tomado o iogurte 5 horas da manhã, ele coçou a cabeça e disse que não poderia então fazer a cirurgia naquele momento, porque tinha que ser 8 horas que a criança tinha que estar em jejum para ser feita a cirurgia. Aí ele falou que então não. Daí trouxeram de novo a criança para mim. Foi lá buscar a criança veio topada, porque ele tinha dado o medicamento já. Daí eu peguei a criança já veio em crise.
E daí ele falou pra mim, ó, a criança, ou você espera 2 horas para ser feita a cirurgia na criança, né, para dar as 8 horas de jejum, ou você retorna na semana que vem. Mas a criança estava transtornada, a criança daí já estava me batendo, arrancando meus cabelos, e nossa, transtornada mesmo. Daí já veio o médico, as enfermeiras, tudo, daí viu a crise que a criança estava tendo, e eu já não conseguia mais conter a criança. Aí tinha no quarto, né, as 2 mulheres que estavam junto comigo, era de Jaguaraíva, que elas falaram para mim que era de Jaguaraíva, né, as crianças. Aí eu fiquei triste com aquela situação, porque eu pensei, poxa, eu sou de Arapoti, meu filho é autista, a turma aqui do hospital já conhece ele, quantas vezes eu tenho passado com a criança aqui, que a criança vem sofrendo muito com problema de garganta e tudo, e ter mandado eu voltado embora para casa. Eu fiquei triste porque eles deveriam ter me esperado, e deveria ter alguém chegado, conversado comigo, ou ter dado a prioridade para mim, né, porque é lei a criança autista ter ali os cuidados, né? Então eu acho assim, deveria ter dado mais atenção para o meu filho. Eu acho que deveria ter dado mais atenção no meu filho, ter internado ele, ter dado a preferência para ele ser o primeiro a fazer a cirurgia, né? Por causa desse problema aí. Floriza, assim, lá na recepção, alguém falou para você que não poderia alimentar seu filho? Não, ninguém veio, porque se alguém tivesse vindo falar para mim, né, orientar eu, falar, ó, você volta para casa, a criança vai ficar tantas horas sem comer para fazer a cirurgia, ele teria feito naquele dia, mas ninguém me orientou, ninguém, simplesmente a pessoa que estava lá na hora, um senhor moreno que estava lá, falou para mim, que eu perguntei, mas a criança vai ficar sem comer, como que vai ficar dele? Ele falou, não, até de madrugada você pode dar alguma coisa para ele tomar. E foi aí que eu dei o Ergut para ele 5 horas da manhã. E veja bem, todo esse transtorno de você vai para o sítio, volta, tudo isso também é difícil para quem mora no sítio, todos essa logística, para você vir, voltar, vir de manhã, né, e agora voltar e depois ter que vir de novo. É muito difícil, por causa da criança, só quem tem passa por isso que entende, porque a criança minha, ela tem um grau de autismo elevado, então quando dá as crises é difícil conter. E daí eu também acabei que também, né, eu me alterei um pouco, porque eu também tenho problema, eu tomo remédio controlado, porque eu também sou muito ansiosa, né, eu também tenho depressão, porque não é fácil cuidar de uma criança desse jeito, né, a criança fica várias noites sem dormir, eu também sem dormir, durante o dia, é o dia inteiro a gente correndo atrás da criança, para um lado, para o outro, é cansativo, é exausto. Então as pessoas deveriam entender a gente um pouco mais nessa situação. Eu queria que eles me entendessem nessa parte, que meu filho hoje era para estar já com a cirurgia feita e não está por conta deles ter agido errado comigo, ter errado, né? As 2 pacientes que estavam lá com teus filhos eram de Jaguaraíva, sendo que poderia ter me segurado aquele dia na terça-feira, que eu cheguei 8 horas da noite, ter dado a preferência para o meu filho, né, que é autista, tem o problema, e ter feito a cirurgia dele por primeiro no outro dia, né? E daí teve esse transtorno, meu filho ficou transtornado. Eu saí de lá, fui no Taíco, até o Taíco lá tá de prova, até a turma lá, que eu cheguei lá, o moleque caía, o moleque queria quebrar tudo lá no Taíco, e eu saí, as pessoas olhando, né, saindo para fora, vendo, acho que a gente tá batendo na criança, mas não é, é que a criança tá em crise mesmo, é difícil conter a criança. Floriza, mais alguma coisa que você queira deixar aí para a população aí em geral a respeito? Que na verdade você, todos nós sabemos que a reabertura do hospital é uma coisa boa. Maravilhosa, foi maravilhosa mesmo. Eu só tenho a falar bem do hospital, né? Muito bem do hospital. Eles têm os atendimentos dele bons, né, a cirurgia que tem feito tem ajudado muitas pessoas e vão continuar ajudando, é maravilhoso, maravilhoso. Mas eu estou aqui hoje só mesmo a respeito do que houve com meu filho, que eu acho que a criança autista ela tem que ter a prioridade dela, né? Tem que ter preferência.
E eu tô nervosa e vim aqui hoje falar por conta que meu filho hoje era para estar operado, não operou por conta disso aí, porque não teve quem veio falar comigo, me orientar o que de fato deveria ter acontecido, assim, tá? Então tá bom. Obrigado, Floriza. VP News, o seu canal de notícias. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Prímola, o shopping da limpeza. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Center Connection, internet urbana e rural. A melhor conexão está aqui.